Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula aí de metrologia, da onde eu parei no último vídeo, certo? A gente parou aqui, relógio comparador eletrônico, então tem essa versão aqui do relógio comparador, na versão eletrônica. Tá? Nas linhas de produção não é muito utilizado esse tipo. O relógio comparador é um instrumento muito versátil, então assim, existem vários dispositivos que a indústria desenvolve específica para as suas medições em relação ao seu produto. Né? Por exemplo, um dispositivo que seja rápido na medição, né? Porque o processo de medição, por exemplo, se ele for 100% na medição, uma linha de montagem, isso vai demandar, vai influenciar na produtividade, né? A linha de produção, o teu TACT ali. Então, esse processo não pode ser muito lento, senão ele vai ser o gargalo da produção. Então, o que as indústrias fazem quando elas precisam checar 100% é criar dispositivos que facilitem a medição. Por exemplo, uma peça que você faz a medição de um diâmetro, que você obrigatoriamente tem que medir 100%, às vezes você pode desenvolver um dispositivo e somente pegar essa peça, colocar ela no dispositivo e ele já dá uma medição. E o cara só coloca e tira. Ele coloca, olha para o medidor, no caso o relógio, que é um relógio comparador, e tira e segue em frente. Então, são dispositivos desenvolvidos especificamente. Você não vai encontrar para vender um dispositivo de medição desse, para controle de qualidade, ali na linha que foi desenvolvido com esse fim. Só que eles precisam de um instrumento, né, para fazer isso. Então, normalmente, os relógios comparadores eles são adaptados nesses dispositivos, tá? Porque ele é um instrumento muito versátil na forma de posicionar. Além dele ter várias possibilidades de suporte, ele mesmo pode ser encaixado em qualquer posição. Tá? E aí, nesse caso, por exemplo, ter um digital é muito interessante, porque aquela pessoa que está fazendo essa medição, basta que ela olhe para a tela. E ainda você pode, como é um instrumento eletrônico, você pode ainda coletar esses dados para fazer uma análise estatística, por exemplo, de CP/CPK, como a gente viu aí anteriormente numa aula, fazer esse controle. Você vai ter dados, né? Até para ver se o processo está tendendo para um lado, para o outro, ou se você até pode eliminar aquela expressão 100%, que foi o que a gente viu lá no CP/CPK, né? A inspeção mostrar 100%. Então, por isso o digital é usado muito nessas situações, tá? Mas em controle de qualidade amostral, laboratório, é mais usado realmente. Em manutenção, por exemplo, que é uma análise ali, manutenção, é mais usado realmente o analógico. Então aqui vai falar sobre o mecanismo de ampliação, aí eu não vou entrar nessa parte de mecanismo, tá? Não é o foco aqui, mas lógico, é um equipamento, é um instrumento, como todo instrumento, tem um mecanismo interno aí para fazer a amplificação, a relação entre a haste que está se movimentando e a própria medição. E o ponteiro está correndo. Então, a haste está sendo empurrada aqui e o ponteiro está se movimentando. Então, existe um mecanismo aqui fazendo meio de campo, né? Tá. Aqui, nas condições de uso também, uma questão importante é a utilização de blocos padrão. Então, já falei lá no início, mas aqui ó, tem um exemplo da utilização de blocos padrão. Para você ou zerar o instrumento, ou então fazer uma aferição, ou uma verificação. A gente estudou esses conceitos
lá no início da disciplina de metrologia. Certo? Uma verificação não é uma calibração. Então, eu expliquei a diferença entre calibração e verificação, né? Então, esse aqui é um tipo de verificação. A calibração é aquela da metrologia legal, né? Que tem um certificado, procedimento estatístico, que é realizado. E esse procedimento de verificação ou de zeragem do instrumento, também é muito utilizado esse termo, para zerar o instrumento. Para você saber se ele está funcionando corretamente, você precisa de algum padrão para comparar, né? Então, aqui, por exemplo, aí está na superfície aqui, você zera. Medindo em 40, tem um bloco padrão aqui. Então, é um tipo de verificação para garantir que o instrumento está funcionando bem naquele momento ali. É momentâneo, digamos assim. Antes da utilização, deve-se fazer algum tipo de verificação do instrumento, porque de um uso para o outro pode danificar, de um dia para o outro pode danificar. Então, essa é a questão da utilização do instrumento para fazer essa questão. Então, entenda que não é calibração. Observação. Vamos lá. Tipo de aplicações. Então, esse aqui é um ponto muito importante, porque o engenheiro precisa saber indicar instrumentos dentro da questão do planejamento, da parte técnica. Qual o instrumento mais recomendado? O relógio comparador, ele é recomendado, principalmente, eu já falei, para a avaliação de tolerâncias geométricas, tá? E tolerâncias geométricas tem várias. Tá? Tem tolerâncias geométricas de forma, de posição, de orientação. Vários tipos, né? Dentro desses grupos. E o batimento. Então, o relógio comparador é muito usado em batimento. Aí eu vou explicar um pouco aí mais na frente. É um assunto que a gente fala muito no desenho técnico, da simbologia e tal, que vai estar no projeto. Mas aqui é importante vocês saberem. Batimento e tolerâncias geométricas. Então, vou botar um material didático também para vocês entenderem essa parte, que é importante na metrologia. Tá? Então, o relógio comparador é um instrumento ideal. Ou o relógio comparador ou o equipamento tridimensional de medir coordenada. Por quê? Por exemplo, o relógio comparador pode medir paralelismo desse plano aqui, ó, em relação à parte de baixo, ou perpendicularismo de uma face em relação à outra. Ele vai fazer isso por comparação. Você vai zerar num ponto e depois vai ver quanto que o relógio se movimenta naquela variação ali. Certo? Mas isso pode ser feito com um equipamento de medir coordenada, como eu falei. O MMC ele vai bater 3 pontos aqui, ele vai dar esse plano para você e a variação desse plano. Então, mas é um instrumento muito mais caro, né? Aí é um instrumento de 50 mil, 100 mil reais. Então, realmente é um instrumento de custo maior. Tá? E muitas vezes não é necessário. Né? Então, e ele é de laboratório, né? Esse instrumento aqui ele é versátil porque ele vai para o campo. Onde você colocar ele, ó, ele tem suportes, ele tem bases, né? Você encaixa ele para fazer as medições, que é o caso aqui. Tem uma série de tipos de suporte, tá? Tem que procurar mais inventado para fazer a medição. Então, paralelismo, por exemplo, paralelismo é um tipo de tolerância, é um tipo de avaliação de tolerância geométrica. Então, da geometria da peça. Então, vou avaliar paralelismo. Paralelismo é um tipo de tolerância geométrica, como eu falei, e que vai comparar, né, uma face com outra, ver se está paralela. Duas faces, por exemplo, essa aqui está paralela a essa. Pode não estar, né? Visualmente pode estar, mas o relógio vai pegar medidas até milesimais. Né? Depende da tolerância. Essa é a grande questão. Por isso que ele está medindo tolerância. Né? Tolerância. Qual a tolerância que o projeto indica? Aí ele vai fazer essa avaliação, comparar
Paralelismo, planicidade é outra coisa, né? Vai medir o plano, ver quanto que o plano está variando. Paralelismo é comparação entre duas superfícies paralelas. Planicidade é na mesma superfície, construção de progressão geométrica. Aqui o outro tipo, que é excentricidade, que é a mesma concentricidade, que está avaliando se está alinhado os furos com o furo aqui, né? Está medido. Saber se está alinhado com o outro furo aqui. Então pode pegar perpendicularismo, por exemplo, pode ser pegado. Concentricidade, aqui, ó, concentricidade. Concentricidade é muito comum. E batimento também é mais ou menos dessa forma. Concentricidade pode movimentar esse relógio sobre esse eixo aqui, girar esse eixo para ver se o relógio se movimenta. Que é medir círculo. Então, desse jeito que está aqui, dá para medir circularidade, batimento, concentricidade. Concentricidade é para saber se dois furos estão alinhados, né? Dois eixos estão alinhados. O eixo da peça e o eixo da máquina estão alinhados. A peça não está torta aqui, né? Porque se estiver torta, isso aqui é um negócio do tubo, né? É a castanha do corpo. Então, se estiver torta a fixação da peça aqui, ó, de tal ponto que você não perceba a olho nu, mas pode dar, ele vai pegar aqui essa inclinação quando você mudar o relógio por aqui. Ó. Então, essa questão aí. Para medir, para fazer medições, para fazer essas medições desse tipo com relógio comparador, precisa ter conhecimento tanto de metodologia como de desenho técnico para saber o que você está medindo, o que você quer, porque o instrumento está lá para fazer uma medição para atender um objetivo de uma determinada avaliação. E essa avaliação vai estar no específico. Aqui, outro tipo de avaliação, verificação de pontas de um torno, alinhamento das pontas. Então, o que está acontecendo aqui é que a peça está fixada nessa ponta dessa. E aí ele está passando o relógio aqui, é o mesmo relógio. Você vai andando o relógio. Você vai ver quando o relógio vai andando aqui, ele vai girando, vai voltando. E aí, o ideal para estar sempre certinho é esse relógio ponteiro nem se mexer. Uma condição ideal, isso não acontece. Então, por isso a gente precisa de uma tolerância aqui. Ó. Quanto que pode? Mais ou menos 10 centésimos. Então, é um exemplo aí que eu estou dando. Certo? Seguindo, ó, planicidade, verificação de superfície plana. É o mesmo relógio, o relógio está andando. Aí você, por exemplo, tem um ressalto lá que você não vê, não está visível, né? Se tiver 1/10 de milímetro, você não vai ver isso, né? Mas o relógio vai pegar, vai verificar. E aí ele dá um exemplo aqui, ó, de uma elevação, de uma depressão. Então o relógio vai pegando. Na elevação ele pediu para mais 10. Na depressão ele pediu para menos 10. Ele veio daqui para cá. Esse é o objetivo dele. Conservação, então, essa parte de conservação. Uma dica aí, né? Mesmo de instrumentos. Relógio. Um relógio comparador chamado apalpador. Isso aqui é muito utilizado. Porque ele é pequeno, né? Muito versátil. Tem vários tipos de suporte e é muito sensível. Pode medir até um micro, tá? 2 micros, tá? Aqui no ilustrador mesmo. Agora, tá? Observa que não tem um contador de volta. Então, ele é para medidas bem sensíveis, mas assim, pequena mesmo. Pressões bem pequenas. Mas aí você, circularidade, por exemplo, como é que você mede a circularidade? Encosta a ponta, digamos que aqui, vou colocar aqui, ó, a ponta dele, do eixo. Está vendo aqui, ó, o que eu estou fazendo? O diâmetro do eixo. E aí ele está encostado aqui, você zera, ele movimenta essa parte aqui, como eu falei, né? Movimento aro, movimento escala. Zerou, está no zero. Você vai girando o eixo lentamente. Você tem que dar uma volta completa no eixo. Fala mesmo?
vai parar no ponto zero, obviamente, porque é o mesmo ponto. Se não parar, tem o relógio está errado. Vai parar no zero. Mas só que enquanto você movimentou, o relógio se movimentou. Então, a maior medida da movimentação dele, por exemplo, você chegar no outro lado, você girou em 90 graus aqui o eixo, você girou, aqui abriu 20 décimos. E aí depois voltou de novo. Então o relógio vai fazer isso. Ele vai vir, vai voltar quando você chegar no mesmo ponto. Qual é a medida? A variação da singularidade, da tolerância. Quer dizer, quanto foi a medição? Foi de 20 centésimos de milímetro. Que a singularidade variou. Aí tem que saber quanto é que é a tolerância permitida do projeto. Comparar para ver se a peça está boa ou não. Essa é a forma disso. Aí aqui várias formas, como eu falei, né? Tem vários tipos de suporte, é muito versátil, você pode colocar em qualquer posição. Em máquinas, por exemplo, de usinagem, é muito usado para fazer alinhamento de máquina. Esse aqui é o suporte, ó. E ele lembra só essa parte aqui, ó. E essa área. É um suporte. Você pode ter qualquer posição que você quiser. E ele tem uma base magnética, você fixa ele também em qualquer parte da máquina. Parte de conservação. Então vamos à leitura. 100 minutos, beleza, vai fechar isso aqui. Leitura. Ó, então o que tem que observar? O P maior, né? Conta-voltas aqui, resolução e faixa de medição. Aqui está mostrando a faixa de medição, como eu falei. Os reais, eles mostram aqui no meio a menor medida, que é a resolução. Mas, como aqui está mostrando a faixa, dá para saber, né? Isso aqui é uma resolução, né? De 0,01 centésimo até 10 milímetros, né? Então, cada pauzinho desse aqui é 0,01. Então, quer dizer que uma volta completa é igual a 1 milímetro. E aí, quando ele dá uma volta, esse contador de volta anda 1 aqui, ó. E assim vai sucessivamente até dar 10 milímetros. Vai dar 10 voltas aqui. Certo? Então, aqui está dando um exemplo de medição. Ó. O que tem que observar? O conta-voltas. Então, aqui, teoricamente, o conta-voltas, você não precisa zerar no zero, você precisa saber por onde estava inicialmente. Aqui estava marcando, está marcando a seta. Ele estava no 4 inicialmente. Passou por 5, não chegou no 6. Então, quer dizer que deu uma volta só. Isso é o que interessa aqui. Deu uma volta, andou quanto? Milímetro. Agora vai para o ponteiro grande, que é o marcador. Então, ó, o marcador, você precisa saber qual o sentido que o relógio andou. Ele andou no sentido positivo ou ele andou no sentido negativo? Ele andou no sentido positivo porque está mostrando aqui, ó. Mas na hora da medição você que vai. Ó, tanto é que, olha só como é que ele mostra aqui. Saiu aqui, ó. Deu uma volta, deu duas, parou aqui. Né? Então ele parou nessa medição aqui, ó. Girando no sentido positivo, dá 55. Então, 1 milímetro, dá aqui uma volta, 55 centésimo. Ele é centesimal esse daqui. Certo? 1 milímetro e 55. Segundo, mesma coisa. Quantas voltas ele deu? Olha, esse partiu daqui, ó. No 6. Agora observe que ele está indo no sentido negativo. Deu uma volta, 2, 3 voltas. Olha o ponteiro que tem também aqui. 3 voltas. Para menos, né? Então, menos 3 milímetros. Isso aqui tem a mesma resolução. Menos 3, vírgula. Ele girou no sentido negativo. Ele girou daqui para cá, ó. Então, você pode pegar essa escala de dentro, tá vendo? Dá 78. Então, menos 3,78. Terceiro. Também, contrapartida aqui foi 6. Também girou no sentido negativo. 1, 2. Não chegou aqui no outro. Então, foi 2. Menos 2.
Vira daqui para cá. Pega essa escala de dentro, ó. Dá o quê? 84. Esse daqui, 84. Então, vai dar menos 2, menos 2,84. Ah, isso aqui é polegada, esqueci, isso aqui é polegada. Tem que ficar atento aqui, eu não prestei atenção. Isso aqui eu vou ler aqui. Então, ó, o primeiro está certo lá, né? 1,55. Falou. Movimentou 1 por sentido positivo, 55. O segundo, marcou menos 3,78. Menos 3 por sentido negativo, 78. É a escala de dentro. Aqui ele está em polegada, esse aqui é um de polegada. Pouco usado atualmente, só particularmente na produção nunca vi. Nós usamos sistema, nós não usamos sistema inglês. Polegada é sistema inglês, mas aqui está em polegada, ó. Média até 1 polegada. E aqui é polegada decimal, 0, então dá 1 milésimo de polegada decimal. Nesse caso aqui está medindo 284 milésimos de polegada, menos 227 milésimos de polegada. E aqui o exercício que vocês vão fazer. Então, faça o exercício avaliativo de relógio comparador. Tá? Vou passar aí. E essa avaliação também, exercício avaliativo. Rapidinho que vocês fazem. Entendam aqui como é que é a lição. Dentro do coloque lá. Hoje estudo e até o próximo. Aqui nós já terminamos